acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estar mais uma vez com você para juntos refletirmos o Evangelho deste 12º domingo do Tempo Comum. Espero que com essa reflexão, ao longo de todos os dias dessa semana, você possa viver segundo o domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste 12º domingo do Tempo Comum, a liturgia continua nos apresentando o discurso missionário de Jesus. Vale lembrar que no domingo passado, Jesus chamou discípulos e os enviou em missão. Nesse domingo, Jesus quer nos assegurar que Ele permanece conosco durante todo o tempo e que, por isso, podemos assumir a missão com confiança. O Evangelho desse domingo traz uma expressão que se sobressai. Jesus diz por 3 vezes: não temais. Sim, quando caminhamos com Jesus em nossas vidas, precisamos nos fortalecer diante de nossos medos. E antes de entrar nas palavras do Evangelho em si, gostaria de refletir com você sobre a questão do medo. O medo existe, é real. Temos diversos medos ao longo da vida. Medo de um inseto, medo de um animal, medo de altura, medo de perder alguém que amamos, medo do perigo, medo da morte. E, de certa forma, ter medo é importante, pois o medo nos coloca em estado de atenção. Por isso, não podemos negar o medo, pois faz parte de nossa condição humana. No entanto, não podemos nos paralisar diante do medo. E aqui está o grande problema. Muitas vezes, diante do medo, simplesmente desistimos. Não nos damos a chance de tentar, de ousar. A partir dessa simples explanação sobre o medo, vejamos o que Jesus nos diz no Evangelho. Primeiro, Jesus diz: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Claramente, Jesus está falando sobre o anúncio da Boa Nova. Não podemos temer anunciar o reino de Deus, os ensinamentos de Jesus e os valores do reino por medo das pessoas. Quantas vezes nos omitimos diante dos fatos da vida porque não queremos nos expor em nossas crenças? Tememos magoar alguém, perder amizade ou coisa do tipo. E por causa desse medo nos calamos diante do anúncio da Boa Nova. Por isso Jesus nos diz: não temais. A segunda fala de Jesus é a seguinte: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário,
temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Jesus está claramente falando sobre a morte física, essa passagem para a vida eterna, que pode ser na presença de Deus, o que chamamos de céu, ou na ausência de Deus, o que chamamos de inferno. Não é muito a nossa realidade aqui no Brasil. Não temos medo de morrer por sermos cristãos, mas em outros lugares do mundo, ser cristão é motivo de risco de vida. Existem países onde a celebração da Eucaristia precisa acontecer às escondidas. Diante de situações como essas, Jesus nos pede para não temermos os homens, pois esses só nos podem tirar a vida terrena, que é temporal. Mas ele nos adverte a temermos a Deus, o único que pode nos conduzir à vida eterna. Permita pensar o seguinte: se você estivesse numa situação em que te obrigam a negar a fé em Jesus Cristo, e caso você não o faça, tirarão a sua vida, qual seria a sua decisão? Nego a fé e poupo a minha vida, ou mantenho a minha fé e morro? São situações extremas, mas que devem ser refletidas de vez em quando. Em um terceiro ponto do Evangelho, Jesus nos faz olhar para as figuras dos pássaros e dos cabelos da cabeça. Assim nos ajuda a entender que tudo acontece sob o olhar de Deus e que para Deus somos pessoas únicas. Ele nos conhece em nossa particularidade. Por causa disso, não devemos ter medo. É a terceira vez que Jesus diz nesse texto: não tenhais medo. Precisamos redescobrir essa confiança absoluta em Deus, que não é uma confiança alienante. Atenção, nós passamos momentos difíceis, nós sofremos e lutamos muitas vezes nessa vida, mas devemos viver tudo isso com confiança em Deus, na certeza de que Ele está ao nosso lado e nos diz constantemente: não temais. Por fim, o Evangelho conclui com uma advertência muito séria: aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Trata-se de uma frase muito dura de Jesus, e claro que diz respeito a toda uma história de vida, e não a um momento isolado. Mas é importante saber que ele disse isso. Não podemos fazer vista grossa para as verdades da fé. Jesus será o nosso grande defensor diante do Pai, pois ele mesmo entregou a sua vida por nós quando ainda éramos pecadores, para nos conceder a salvação. Mas se nós o negarmos, é como se estivéssemos o excluindo de nossa vida, ou dizendo que não precisamos dele. Lembro que, em outra passagem do Evangelho, ele disse que não veio para condenar ninguém, mas que aquele que não crê nele já tem a sua condenação. Por isso, meus irmãos, ao rezarmos com o Evangelho desse domingo, peçamos a Jesus a coragem de seguir os seus passos e de sermos verdadeiros discípulos que conhecem o Mestre, que confiam nele e que sabem que podem contar com ele em todos os momentos da vida. Para te ajudar a rezar ao longo dessa semana, eu quero te propor o seguinte caminho para a sua oração pessoal. Num primeiro momento, reze sobre os seus medos e renove a sua confiança em Deus. Escute Jesus dizendo para você: não temais. Num segundo momento, faça memória dos momentos em que você foi desafiado a dar razões de sua fé e louve a Deus por isso. Por fim, peça a Deus a graça de nunca negá-lo e de sempre o reconhecer como o seu Mestre e Senhor. Assim, meus irmãos, espero estar ajudando você a rezar ao longo desta semana e que em todos os dias dessa semana você possa viver segundo o domingo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abro as portas do meu coração, te dou
acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso.